Olá pessoal, por aqui Papai X7AR, André Romeu, em mais um vídeo aí para o canal, que alguns modelos desse equipamento aqui, assim como o VK5, que é o mesmo rádio, né? Só que, como eu sempre costumo falar, com uma roupagem diferente, vem tendo alguns problemas com alguns mods, ou seja, com alguns firmwares modificados, depois que começa a atualizar, trocar, passar para um, para outro, enfim. Que é normal, né? A gente fica fazendo aí experiências, vendo qual que realmente nos agrada mais, que tem centenas, creio eu, de firmwares modificados e com certeza, às vezes, o que a gente procura em um está no outro. Eu costumo falar também que nem sempre um firmware desse modificado vai ter tudo aquilo que a gente, de repente, quer, né, que esteja ali dentro dele. Então é normal que a gente fique testando um, outro, né? E o que é que acontece com essas trocas, com essas mudanças, com essas experiências de firmwares modificados? Alguns rádios têm realmente apresentado alguns problemas, certo? Problemas esses: o squelch geralmente fica aberto, certo? É como se realmente fosse você precisasse fazer algum comando aqui no rádio, mas é simplesmente um problema que ocorre depois de ficar mudando ali. Acredito que a EPROM do próprio rádio, né, a memória dele fica meio que bugada, acredito que fica com algum bug, tá certo? E outra coisa que acontece também é geralmente a tela aqui, os caracteres ficam meio que bagunçados, às vezes você dá PTT e ele muda, né? Apresenta aqui algumas características que não são normais, certo? Outra situação também que acontece, desconfigura a potência do rádio, de repente você coloca em high, low, mid, mas você não percebe mais aquela eficiência de quando estava com o firmware original. E o que é que acontece? O meu rádio ficou ruim? Tem como resolver? Tem como resolver. Seu rádio não ficou ruim, apenas vai ser necessário fazer alguns passos simples que eu vou mostrar para vocês agora, né? A gente vai lá para a tela do computador e eu vou mostrar como que você pode fazer para resolver essa questão. O meu rádio morreu. Tem situação que o rádio acontece o seguinte: você liga ele e ele fica com a tela, né? Ou seja, com o display apagado, mesmo com a bateria estando carregada. Ele também não funciona, exatamente devido a esses bugs de atualização de firmware, certo? Tem alguns firmwares que até já, quando você faz a atualização, ele às vezes nem quer ligar, nem quer mostrar mais a porcentagem, o carregamento certinho, devido a todas essas atualizações. À medida que a gente fica fresheando nessa memória do rádio, ela de repente chega um momento e fica um pouquinho ali meio que bagunçada. É como se a gente tivesse que organizar a bagunça que a gente fez um dia inteiro em uma casa e chega no final do dia, está tudo bagunçado. O que era para estar em um lugar vai estar em outro, e aí você vai ter que parar e dizer assim: peraí, vamos fazer uma organização agora, cada coisa no seu devido. Um exemplo, você está com seu radinho aí, seu Quantum todo originalzinho, tirou da caixa, mas agora eu quero brincar um pouco com os firmwares modificados. Então você faz o seguinte, cara: pega seu rádio, né, com esse programa que eu vou mostrar agora, tem que ser com ele, porque com o original da Quantum você não vai conseguir salvar essas duas opções que eu vou mostrar agora. Então tem que ser com esse, que eu vou deixar aí também na descrição para vocês, porque aí vocês conseguem realmente fazer a coisa certinha. Então salva as configurações do rádio e você possa, em uma situação como essas que eu falei agora anteriormente, esses problemas que venham a surgir, você vai lá, joga o original, faz uma calibração, deixa ele todo certinho novamente e pode voltar novamente a fazer seus testes aí com outros firmwares modificados. Então alguém pode perguntar: André, mas digamos que eu não fiz no meu, mas você tem um backup aí do seu, o meu rádio é igual ao seu, o seu serve para o meu? A resposta é: pode ser que sim, provavelmente 99,9% vai funcionar no seu, só que cada rádio, né, quando o fabricante faz o rádio, deixa com tudo dentro dele certinho como tem que ser, ele tem uma identidade dele, é como se fosse uma coisa pessoal de cada equipamento. Então o ideal é que, para que você tenha 100% de certeza desses arquivos salvos em relação à configuração original e calibração original do rádio, é você fazer para o seu próprio rádio. Mas caso não tenha, você pode fazer de um outro que ainda esteja original e jogar para dentro do que de repente você não tem mais salvo essas duas opções, ok? Pronto, aqui eu estou no site oficial do Quantum. Vou deixar no link também aí na descrição do vídeo, para que vocês possam baixar o firmware original para o modelo qual você vai estar de repente fazendo aí ressuscitando, né? Digamos que o rádio morreu, não liga, não funciona, está todo bugado, enfim, você consegue resolver
sem nenhum problema. Você não vai perder seu rádio, não vai mais... Não, com esse procedimento aqui você vai recuperar seu rádio de qualquer situação. Ele pode nem estar mais ligando, desde que seja proveniente, né, os problemas das atualizações de firmware, né? De outras coisas não, mas dessa situação sim, você vai reviver, o rádio não vai ficar mais bugado ou sem ligar, enfim, você vai resolver tudo. Então vamos lá, aqui no site, nós vamos aqui, eu costumo traduzir aqui, pessoal, na própria página do Google. Não importa se está em chinês, inglês, japonês, você dá um cliquezinho aqui com o botão direito, ó, traduzir para o português, no navegador do Chrome, né, que é o do Google, e ele já traduz, fica bem mais prático. Então aqui, ó, suporte serviços, centro de download. Aqui você vai encontrar vários modelos aí para você baixar aí firmwares e software de programação, certo? No nosso caso aqui, tem aqui o VK5, certo? No nosso caso, nesse aqui específico do vídeo, é o VK5/8, que é o mesmo o VK6, entendeu? Então você vai clicar aqui e vamos fazer o download do arquivo. Deixa ele carregar aqui, certo? E vamos baixar esse firmware aqui, certo? Que é o V-K5/8K6, que é a mesma coisa, né? Ele tem 36 megas e alguma coisa. Você vai fazer o download, eu já fiz, não vou fazer novamente, tá certo? A última versão é essa que eu vou mostrar para vocês até esse momento da data que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que amanhã depois a Conchig lance aí um outro firmware mais atualizado, mas no momento o último firmware lançado original é esse que eu vou mostrar para vocês agora. Então, esse é o passo, entendido aqui como baixar o firmware original, que é o primeiro passo que nós vamos fazer para recuperar o rádio, é esse, certo? Mas o meu rádio não liga, não funciona nada. Quando eu colocar o cabo de dados e colocar nesse modo de programação, ele vai funcionar? Vai. Ele vai acender esse LEDzinho normal, sem nenhum problema, tá certo? E ele vai funcionar. Então, o que é que nós vamos fazer agora aqui? Vamos aqui para essa pasta. Eu criei uma pasta onde nós vamos fazer o backup dos arquivos, certo? Tanto de configuração quanto o de calibração, e deixar salvo ali no cantinho para que quando de repente for necessário você ter como fazer aí esse procedimento. Aqui eu vou usar o K5 Prog em versão 1.26 e esse arquivo aqui, essa bin, é o firmware original, certo? É o último até então, que é o K6 versão 3.00.15.bin. Quando você baixar, né, vai estar aqui compactado já, você vai descompactar, certo? Vai descompactar aqui, não seja extrair tudo ou pelo próprio WinRAR. Nesse caso, como ele já está aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, ele vai vir assim, com esses caracteres em japonês. Então, você dá dois cliques aqui dentro do arquivo e simplesmente você vai eliminar aqui, ó, né? Deixa o 6, né, o K6, não tem problema, tirar esse outro 6. E ele vai clicar fora. Se você fizer isso, ele vai falar que já existe, né? Não vou deixar, não. Mas ele vai ficar salvo dessa forma aqui, certo? Aí ele vai falar que já existe, eu não vou aceitar, não vou mexer. Por que fazer isso? Para na hora de você fazer a atualização não dar um erro lá por conta desses caracteres. Pode acontecer que o programa não reconheça. Então você faz isso e deixa ele nesse formato aqui, sem essas letras aí em japonês. Beleza? Então vamos lá. Feito isso, vamos voltar aqui, certo? Digamos, já está tudo prontinho lá, cabo conectado aqui no rádio, tudo certinho. Nós vamos abrir aqui o K5 Prog em versão 1.26, dá dois cliques nele, com a porta já selecionada aqui, a COM, que no caso do meu aqui é a COM 3, e ele já mostra aqui que o Firmware Update Mode está pronto, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, só um detalhe, né? Antes da atualização, para atualizar aqui, né? Vai vir aqui em Firmware, que é a primeira coisa. Antes de fazer esse procedimento aqui, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, que eu iria mostrar como salvar, certo, os arquivos. Deixa eu fazer o seguinte, antes disso, desligar aqui, para mostrar para vocês, né? Antes disso, com o rádio aqui ligado, eu plugar o cabo, pronto, acendeu aqui o LEDzinho azul. Nesse caso aqui, primeiro nós vamos salvar os parâmetros originais, né? O rádio está original. Então, antes de qualquer coisa, isso já no sentido de você ter salvo os arquivos que eu falei anteriormente. Então, a gente vai fazer o que aqui? Com o rádio ainda original, no início de tudo, você vai vir aqui, dar dois cliques nesse programa aqui, que é o K5 Prog em versão 1.26, né? O rádio já detectou, o meu é a COM 3. Então, como que a gente vai fazer, André, para salvar, né, esses arquivos de configuração e calibração originais do rádio? Então, como eu falei,
antes de mexer, de atualizar, de colocar qualquer firmware modificado, o procedimento aqui é isso, pessoal. Nessa aba aqui em cima, deixa eu abrir mais, fechado aqui mesmo. Nessa aba aqui em cima, ele vai ler as configurações atuais do rádio. Isso neste programa aqui, viu? Não é o original, o programa, o software de programação original. Tem que ser esse aqui. Ele vai ler, aqui ele vai gravar as configurações, aqui ele vai ler calibração. Nessa aba ele vai gravar a calibração e aqui é para gravar o firmware que você porventura queira colocar no rádio, independentemente se você está colocando um original depois dele já modificado ou um modificado com ele ainda original. Então como que a gente vai salvar? Você cria uma pasta lá onde você achar mais conveniente lá no seu computador, certo? E vamos fazer o que? Ler configuração. Primeiro procedimento, o rádio aqui está funcionando normal, tá ligado, certo? Não está no modo ainda de atualização, apenas no modo de configuração. Nós vamos vir aqui ler as configurações, certo? Vocês estão vendo aqui que ele está lendo tudo direitinho e tal. E agora, depois de ler essas configurações, ele vai me pedir para salvar, certo? Ele leu as configurações originais do rádio. Deixa eu voltar aqui para aquela pasta lá do início, eu vou para aquela aba lá, deixa eu encontrar aqui. Então eu venho para a pasta que eu já havia salvado anteriormente, que no caso é essa pasta aqui, o VK5/o VK6, certo? E nós vamos salvar aqui as configurações originais do rádio. Agora vamos ler a calibração, Head Calibrate, ou seja, ler a calibração do rádio, e a mesma coisa, na mesma pasta lá, salvar a calibração do rádio. Então nós salvamos agora aqui, lemos e salvamos a configuração do rádio, nós lemos e salvamos a calibração do rádio, certo? De forma que isso vai ficar guardado para quando você precisar, você já ter os arquivos originais do equipamento, certo? Esse é o procedimento para que se faça inicialmente antes de mexer no rádio com tudo original dele. Para fazer o procedimento de gravar, pessoal, como que vai funcionar? Simplesmente aqui, ó. Nós agora vamos gravar, né, gravar a configuração do rádio. Qual é a configuração? Essa aqui. Então clicou aqui, abrir, ele vai gravar. Não vou fazer por cima porque já está tudo certinho aqui, então não há necessidade, certo? Então feito isso das configurações, agora nós vamos vir nessa outra aqui que é a calibração, do mesmo jeito. Abriu, vai na pasta que salvou, calibração, ó, tá aqui, abrir, ele vai gravar. Então nesse momento seu rádio vai estar com as duas funcionalidades originais recuperadas. Primeiro, a configuração, e segundo, a calibração, ou seja, isso está salvo, certo? Nós vamos querer agora salvar no rádio o firmware original e colocar as duas calibrações, certo? Então aí é o seguinte, rádio desligado, PTT, botão de ligar, LEDzinho branco com azul, cabinho conectado, certo? E nesse momento, digamos aqui que o seu rádio está todo bugado, aí, todo cheio de problema, não está funcionando, tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Então com esse software aqui, nós vamos fazer o que? Gravar o firmware original nele, certo? Que é esse aqui, certo? Esse aqui, que é o K6-versão 3.00.15.b. Esse é o original. Selecionou ele aqui, abriu, ele vai gravar o original, certo? Depois de tudo feito, o originalzinho feito, aí sim é que vem aqui para as calibrações salvas anteriormente, que você tinha lá desde o dia que você comprou o seu rádio. Então digamos que foi assim que você fez, né? Tava lá salvo, você deixou guardadinho e agora está precisando. Aí a mesma coisa, você vai lá, grava as configurações, tá aqui, salva, gravou, vai lá em calibração, abriu, salvou, pronto. Nesse momento seu rádio vai estar lá, vai estar com firmware, calibração e configuração funcionando. Lembrando que depois que você gravar o firmware, você jogou o firmware original nele, atualizou, ele está no modo atualização. Para você jogar para ele a configuração e a calibração, aí não é nesse modo de calibração, no modo de atualização, é no modo normal. Você só liga o rádio, quando ele acende, mostra tudo direitinho, aí já é o procedimento como se você fosse fazer configuração, certo? Aí nesse modo aqui é que você vai fazer agora, gravar a configuração e gravar a calibração, ou seja, firmware é com o PTT ligando o rádio, e para colocar a calibração e configuração original é com o rádio ligado normalmente, né? Funcionando como se a gente fosse fazer uma configuração e joga para dentro dele. Ok, pessoal? Então assim, eu espero que vocês tenham entendido sobre esse programa aqui, certo? Para você salvar essas configurações de calibração e de configuração só com esse firmware, com o original lá do Koashin, você não vai conseguir essas duas opções aqui, certo? Então esse é o procedimento, é assim que tem que ser feito e seu rádio vai voltar a funcionar perfeito normalmente, sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Então assim, eu espero que
tenha ajudado aí vocês, que não tenha restado nenhuma dúvida. Se você gostou do vídeo, deixa um like, certo? Se inscreve no canal se não for inscrito. Se tiver alguma dúvida, fala aí nos comentários, troca aí uma ideia, bate um papo aí com o pessoal, certo? Que sempre está interagindo aí nos comentários. E aí você vai ter seu Quanching, o VK5/8, o VK6 recuperado, funcionando normalmente.